E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como vetorizar uma tatuagem ou qualquer que seja o desenho de sua escolha, beleza? Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo. Então bora lá. Bom, eu abri aqui um documento do tamanho de uma folha A3 e eu vou clicar com o botão direito aqui, importar, e vou procurar a imagem aqui. Vai ser dessa tatuagem aqui. Vou clicar em importar e vou abrir ela aqui, ó. Cliquei, segurei o clique e arrastei. Ajustar ela aqui no centro. E agora a gente precisa fazer algumas configurações. Para que a gente não possa fazer coisas erradas aqui, a gente vai, com ela selecionada, vamos perceber aqui em cima o tamanho dela. Como eu criei um documento em centímetros, aqui está marcando centímetros, tá bom? Então olha só, com ele selecionado, aqui está marcando 22,5 centímetros. Vou clicar aqui fora. E aqui é o deslocamento. O seu vai estar 0,01 centímetro ou milímetros. Então aqui eu vou colocar, se lá está 22,5, vou colocar 23,5 e vou dar um Enter. Por que eu fiz isso? Porque tudo que eu vetorizar aqui na imagem, se eu jogar para o lado, com a setinha do teclado para a direita ou para a esquerda, ele vai duplicar a nossa montagem, tá bom? Então venho aqui na ferramenta mão livre, vou clicar com o botão esquerdo durante alguns segundos e vou escolher aqui a ferramenta caneta. E aqui embaixo a gente pode configurar a ferramenta caneta. Aqui tem essa coladinho preto, você dá dois cliques aqui, aparece essa caixinha, você dá um OK. E aqui você vai escolher a cor. Como aqui está preto, eu vou escolher aqui na setinha, escolher uma cor, um vermelho. E aqui em largura, eu trabalho aqui em 0,1 milímetro. Só que para essa montagem, a gente vai escolher um tamanho maior. Vou colocar aqui 1,5 milímetros. E vou dar um OK. Pronto. Agora com o botão direito, eu vou clicar em cima do objeto e bloquear o objeto para que ele não se mova aqui. Agora a gente pega a ferramenta caneta novamente, dá um zoom com a bolinha do mouse para cima e vamos começar a nossa vetorização. Vou clicar no primeiro ponto, aqui tem uma curva, vou clicar bem aqui, ó. Bem aqui tem uma curva, né? Cliquei uma vez e cliquei outra vez aqui, ó. É uma reta. Fiz duas retas, vou dar um Enter e agora com a ferramenta Forma, eu clico uma vez, venho aqui nessa opção selecionar todos os nós. E agora eu vou converter em curva. Agora eu pego a ferramenta Seleção, volto na ferramenta Forma. E aqui, se eu passar o mouse aqui nessa linha, eu tenho a opção de clicar e movimentar essa linha. Olha só, fazendo o contorno aqui para mim. Tá certo? Agora com a ferramenta Forma ainda selecionada, vamos em Objeto, converter contorno em Objeto. E aqui eu tenho a opção de editar esses pontos, olha só. Se eu der um zoom, se eu clicar aqui, eu posso arrastar esse ponto para cá, esse para cá. E a gente tem o controle total aqui da forma que a gente acabou de criar. Se eu tivesse feito um traçado bem fino, eu não poderia fazer esse efeito. Tá? Quer dizer, até poderia, mas ia ficar muito difícil de fazer esse controle. Olha só, vou clicando nos pontos e vou editando aqui, arrastando, colocando no lugar. Ok? Então vamos voltar na ferramenta caneta e vou fazer o mesmo procedimento aqui em toda essa folha. Vou começar aqui. Aqui tem uma curva, aqui é outra curva, aqui é outra curva, aqui é outra curva e aqui. Vou dar um Enter. Peguei a ferramenta Forma, vamos aqui selecionar todos os nós, converter em curva. Agora pego a ferramenta Seleção, volto na ferramenta Forma e vou clicar e editar aqui esses pontos, fazendo a curva de acordo com a minha necessidade. Então é dessa forma que eu faço as minhas vetorizações utilizando o mouse para isso, tá bom? Agora é só, editei os pontos, vamos em objeto, converter contorno em objeto ou a tag de atalho Ctrl Shift Q. Voltei na ferramenta Forma e aqui eu vou editar esses pontos.
Vou dar dois cliques aqui nesse ponto para excluir ele. Dá dois cliques aqui também para excluir o ponto. E você vai excluindo os pontos, os nós que você acha que é necessário. Tá bom? Então, olha só, aqui tem bastante nó, então eu vou deletando eles. Cuidado para você não deletar pontos importantes, como os das curvas. Tá bom? Então você vai editando aí os pontos, colocando aí na posição que você quer. Tá bom? Olha só, aqui tem curva, pontos demais. Então vou deletar isso aqui e deletar isso aqui. E ele vai fazer essa curva para mim. Aqui também tem curva demais. Pronto. E olha só. E aqui eu vou editar somente essa parte aqui, ó. Eu quero que fique mais ou menos aqui. Agora eu volto na ferramenta caneta. Vou clicar aqui no outro ponto. Aqui também é uma curva. Aqui e aqui. Vou dar no Enter e vou fazer o mesmo procedimento. Ferramenta Forma. Selecionar todos os nós. Converter em curva. Cliquei na ferramenta Seleção. Voltei na ferramenta Forma. E vou editando aqui os pontos. Não tem segredo, galera. É só você ir seguindo aí os passos que você vai conseguir fazer bem fácil. Aí, ó. Olha só. Aqui tem essa curva pontiaguda. Eu não quero essa curva pontiaguda. Eu posso clicar com o botão direito. Tem algumas opções. Suavizar. Ele vai suavizar essa curva para mim. E aqui eu posso clicar nas setinhas e colocar na posição que eu quero. Então, com a ferramenta Forma ainda selecionada, vou em Objeto. Converter contorno em Objeto. E aqui eu vou editar os pontos. Tá? Como eu falei, não tem segredo. Basta você ter um pouquinho de paciência para fazer aí sua montagem de acordo com o seu gosto. Tá bom? Aqui, ó, vou clicar aqui e vou deixar aqui bem fino, que eu quero que faça esse efeito aqui, ó. Vou deletar esses pontos. Aqui eu vou puxar esses para cá e fazer aqui o traçado de acordo com a minha necessidade. Como eu falei, é só você ter calma, deletar os pontos que você não quer e vamos começando a trabalhar aqui. Ó. Pronto, já tenho aqui essa parte. Então eu volto na ferramenta caneta e vou fazer essa outra parte aqui. Ó. Começando aqui, aqui é uma curva, aqui é outra curva e aqui é outra curva. Então, olha só, não tem segredo para trabalhar com essa ferramenta, tá? Vamos aqui fazendo a curva. Aqui, olha só, vou excluir esse nó aqui, ó. Dá dois cliques aqui para excluir essa curva. E aqui eu vou editando os pontos. Quanto menos nós você tiver, melhor é para você trabalhar a curva, tá bom? Então você preste atenção nisso aí. Pronto, feito isso, vou em objeto, converter contorno em objeto e vou editar aqui os pontos. Quero deixar um lado mais fininho, outro mais largo. E aqui a gente vai trabalhando isso aí. Olha só. Vai deletando os nós que a gente não quer. Vamos aqui. E aqui. Pronto. Vou finalizar aqui a nossa folha, seguindo o mesmo passo daqui da vetorização. E é isso, galera. Não tem segredo, como eu falei, é só isso que você faz a line work aí dos seus desenhos, tatuagens, caricaturas, entre outras coisas aí. Basta você utilizar
a sua criatividade aí e o seu tempo também, né? Porque querendo ou não, desenhar demora tempo. Não é uma coisa que você vai fazer em 10 minutos se é um desenho complexo. Então não adianta você tentar querer fazer uma coisa rápida e ter um bom resultado. Se for muito complexo o desenho, tá bom? Como eu falei, a gente vai editando os pontos, vai deletando o que a gente não quer, tá bom? Olha só, aqui eu vou fazer essa parte aqui mais firme, vou voltar na ferramenta caneta e aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento. Voltei na ferramenta forma, selecionei os nós, converter contorno em curva, vou editar esses pontos. Lembrando que essa videoaula aqui foi um inscrito do canal que pediu, que ele tinha dificuldade de fazer as linhas de contorno do desenho dele, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar a ele uma das técnicas que a gente utiliza muito aqui nas ilustrações aqui do nosso canal. Tá bom? Então eu não quero fazer cortes nesse vídeo, que eu quero mostrar a vocês como é possível você trabalhar legal aqui no CorelDRAW sem mesmo a mesa digitalizadora, porque muita gente tem medo dessa mesa, de não ter a mesa digitalizadora e não conseguir fazer as linhas de contorno, tá bom? Então olha só, eu estou mostrando aqui a vocês como é possível fazer isso sim, utilizando apenas o mouse. Então galera, deixa aí nos comentários se você gostou, se você está gostando das aulas assim de ilustração, se tem alguma dúvida aí, fala aqui no canal, deixa aí nos comentários e que a gente vai responder assim que possível, beleza? Então olha só, a gente vai editando aqui os pontos, como eu falei, deixando um lado mais fininho para dar a impressão que fica mais legal assim. Tá bom? Então vamos fazer aqui o finalzinho dela. Olha só, aqui eu vou fazer diferente. Como é que eu vou fazer? Vou pegar a ferramenta seleção, cliquei aqui fora para tirar a seleção da nossa vetorização. Voltei na ferramenta caneta e aqui vou configurar mais uma vez esse traçado. Vou dar dois cliques aqui na cor, vou dar um OK. E aqui está 1,5 mm na largura, vou colocar 0,2 mm e vou dar um OK. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no primeiro ponto, cliquei aqui, 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 onde tem curva eu vou fazendo a curva, tá bom? E aqui, ó, pronto, vou dar um Enter, peguei a ferramenta forma, selecionar todos os nós, converter em curva, voltei na ferramenta seleção, cliquei na ferramenta forma e vou dar um zoom e vou editando esses pontos aqui, ó. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui é um traçado um pouco mais fininho, né? Então não vai ficar legal se eu colocasse muito largo aí os traços. Pronto, caso você queira modificar a largura depois que você fez essa movimentação toda, você aperta a tecla F12 e abre essa caixinha aqui novamente. E aqui você pode colocar uma espessura mais larga, aqui 0,5 mm. Vou dar um OK. Pronto, eu acho que está legal. Peguei aqui o objeto, converter contorno em objeto. Pronto. E aqui eu vou editar esses pontos. Aqui vou puxar mais para cá. Aqui eu quero que fique mais fino essa parte. Vou deletar esses nós aqui, ó, dar dois cliques nele, eles vão sendo deletados. Cuidado para você não deletar nós importantes, como eu fiz agora. Caso você tenha feito isso, aperta Ctrl Z. E aqui você vai regulando o nó aí de acordo com a sua necessidade, como eu falei. Como aqui está um canto pontiagudo, eu posso fazer o seguinte, olha só, se eu dar um zoom, vou dar dois cliques aqui, para criar um nó bem aqui. Vou dar dois cliques aqui também para criar outro nó. E esse nó aqui do meio eu posso dar dois cliques nele. Ele vai sumir com esse nó. E agora eu posso clicar no nó e editar essa curva aqui, fazendo com que a gente consiga deixar melhor. Agora eu posso clicar com o botão direito nesse nó, excluir também. E olha só o efeito que deu. Já ficou bem legal essa curva. Tá bom? Então você vai fazendo isso aí
deletando os nós, vendo o que dá para fazer com cada nó. Vai ter nó que não vai ter necessidade dele estar aqui, então você vai deletando os nós e ele vai se adequando aqui na sua montagem, na sua ilustração, tá bom? Olha só aqui, vou colocar ele bem para cá, vou deletar esses nós e ele vai fazer a curva para mim. Olha só aqui, eu vou aumentar mais essa curva, que eu quero que fique mais ou menos aqui. Pronto, tá legal. Agora eu volto na ferramenta seleção, clico aqui fora, vou voltar na ferramenta caneta e vou configurar aqui na espessura maior novamente. É 1,5 milímetros, vou dar um OK. E aqui eu vou clicar aqui é uma curva e aqui é outra curva. Vou dar um Enter, ferramenta forma, selecionar todos os nós, converter em curva, ferramenta seleção, ferramenta forma e editar aqui os pontos. Tá bom? Agora vamos em objeto, converter contorno em objeto. Vamos editar aqui os pontos, dando sempre um zoom para você ver o que está fazendo realmente. E olha só. E aqui eu tenho aqui o meu vetor do jeito que eu quero, na linha que eu quero, só editando os pontos aqui, só editando os nós. Tá bom? E olha só. Pronto, terminei aqui. Eu posso clicar na ferramenta seleção. E lembra que eu falei lá no começo de jogar a imagem aqui para o lado? Olha só, vou selecionar aqui tudo que eu fiz. Vou jogar para o lado direito. Vou clicar com a setinha do lado direito. Olha só, veio para cá. Só que eu percebi que essa linha aqui está passando entre um e outro. O que é que eu faço? Pego a ferramenta forma, clico aqui somente em uma das camadas. Olha só, peguei a ferramenta seleção, cliquei aqui fora, pego a ferramenta forma, clico aqui nessa camada. E aqui eu posso puxar esses pontos e fazer isso aqui, ó. Aqui tem outros pontos que eu posso puxar também. Lembrando, cuidado para você não distorcer muito a imagem. E olha só, temos aqui a nossa vetorização. Aqui embaixo está faltando apenas uma parte. Eu pego a ferramenta caneta, venho aqui e faço esse movimento. Dou um Enter, pego a ferramenta forma, dou um clique aqui em selecionar os nós, converter contorno em curva. Vamos aqui editar essa curva. Quero deixar mais ou menos assim. Agora vou em objeto, converter contorno em objeto. E aqui eu tenho a possibilidade de editar esses pontos. Então vamos aqui e vamos editar aqui. Aqui está passando, então você dá um zoom. Pronto, você editou todo a sua imagem, todo o seu traçado, tudo direitinho. O que é que você tem que fazer agora? Vamos colorir essa imagem. Como é que a gente vai colorir essa imagem? Pegamos a ferramenta seleção, clicar aqui fora, eu vou selecionar somente ela. Após selecionar todos os nossos objetos aqui, tem essas opções aqui em cima e vamos clicar em Crie um limite. Criando um limite, ele vai criar um limite somente ao redor da nossa imagem. Tá bom? Então agora eu posso pintar esse limite da cor que eu quiser. Colocar aqui em verde. Olha só, vou tirar o contorno dele, clicando com o botão direito no X. E agora eu vou jogar ele lá para trás. Vou apertar Shift Page Down. Vai ficar por baixo de tudo. Tá bom? Só que olha só, os traçados aqui estão todos em vermelho. Eu quero colocar numa cor preta. Um exemplo. Selecionando aqui o objeto, você clica na cor preta e vai selecionando o outro, segura o Shift e vai clicando nos outros objetos. Como é que eu sei que está sendo selecionado? Olha só, cria pontos aqui em todo o objeto que vai estar sendo selecionado. Então você vai clicando, segurando o Shift. Cuidado para você não clicar em uma camada diferente. Então trabalhe sempre com um zoom. Selecionou tudo, aperta o botão
na cor preta. E olha só, aqui embaixo temos a cor vermelha. Eu vou clicar na cor preta. E olha só, temos aqui a nossa imagem colorida. Vou selecionar tudo isso aqui. Vou clicar com o botão direito e agrupar. Agrupei. Agora, com a setinha do teclado, eu posso clicar com a seta da esquerda. Ele vai ficar por cima de tudo. E olha só, temos aqui a nossa parte aqui da folha, né, da tatuagem colorida. Bom, galera, esse é o procedimento, tá bom? De como colorir. Espero que vocês tenham entendido. Caso você tenha alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários, beleza? E é isso. Valeu, fui!